Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, seguinte, vamos falar hoje um pouco sobre projetos na área de tecnologia. Acredito que quem não ainda executa projetos ou quem executa poucos tem muitas dúvidas. Eu, particularmente, ainda tenho bastante, mesmo com bastante tempo de casa, trabalhando, né? Casa que eu digo, trabalho em várias empresas. Eu ainda não me sinto confortável de dizer que sei tudo sobre essa parte de trabalhar com tecnologia. Ficou curioso? Bom, meu nome é Samuel Ferreira Duarte, eu já trabalho na área de programação faz algum tempo. Eu espero trazer vídeos para vocês, galera, que tragam algum tipo de iniciativa que faça você pensar um pouco diferente e que eu possa ajudar você no seu dia a dia. E caso você esteja gostando do vídeo, mas só se você estiver gostando, se inscreve no canal para dar aquela força, beleza? Bora pro vídeo. Seguinte, galera, quando se trata de trabalhar em equipe, é um grande desafio. Eu vou dizer, antes de a gente começar a falar de programação, que quando eu comecei lá no meu início da carreira, como ser humano, né, carreira que eu digo como pessoa, eu jogava futebol, hoje não jogo mais tanto, mas jogava futebol com a galera do bairro, e eu sentia alguns problemas, né, que o time é um time, né, o futebol, né, eu jogava muito futebol salão, onde eu moro é mais salão, né, então são 5 jogadores, tem 2 laterais que chama de ala, né, tem o pivô, né? E tem o fixo, que é o que defende, e o goleiro, né? E, bom, temos já alguns problemas aí se você pegar para ver. E aí a gente imagina por que tem que ter o treinador, por que tem que ter o juiz, por que tem que ter toda a estrutura. E a gente vai chegar lá na área de programação. Que eu sei que nem todo mundo gosta de futebol, mas é um exemplo que eu acredito que viver agora que faz muito sentido. Primeiro ponto, a gente tem a visão que só quem é importante no time no caso futebol, de salão, é os alas e o pivô, né? Que é o cara que faz a armação da jogada e faz o gol. Mas não necessariamente, né, galera? Porque eu, particularmente, eu gostava de ser fixo, eu gostava de defender, porque eu sentia, na minha visão, quando eu jogava futebol, que era uma coisa que na pelada nunca tinha. Ninguém se preocupava em defender. E eu pensava na minha cabeça, poxa, se ninguém se preocupa em defender e eu me preocupar em defender, o meu time vai ter muito mais chances de vencer do que os outros, porque a gente vai levar menos gols. Então, se a gente continuar fazendo fazer gols, a gente vai ter mais chance de vencer. Essa era a minha lógica, pensando na vitória, né? Porque eu não via defesa no time dos outros e validei algumas vezes isso e deu muito certo. Lembro até uma vez que eu comecei a me comunicar com meus amigos. E isso gerou um desconforto. Um cara era mais velho que eu na época, sei lá, tinha uns 15 anos, o cara tinha uns 22. E o cara era mais forte do que eu. E o cara ficou revoltado que ele tava levando pau da gente, tava levando pau, tava levando, não conseguia ganhar de jeito nenhum. E ele ficou violento e chutou minha perna, deixou tudo roxo. Situação bem estúpida, assim. O cara não, ele não admitia perder, né? Isso ficou marcado pra mim, isso aí foi engraçado. Não por causa da violência, porque ele era uma pessoa bem estúpida, assim. Já tinha vários casos de fazer coisas estúpidas com várias pessoas, foi só um caso, né? Mas, inclusive, as pessoas deveriam. Eu parei de jogar futebol nessa época, foi mais ou menos nessa época, porque na minha visão as pessoas deveriam todas ter deixado de jogar e falar, não, enquanto você, fulano aí, não se retratar do que você fez, a gente não tem como jogar mais. Mas não, todo mundo continuou jogando. Que é aquela coisa, né? Omissão, né? Não é comigo, não tem problema. E aí a gente consegue trazer isso para programação. Porque é a mesma coisa, pra gente parar de fazer analogias com coisas que não tem nada a ver com programação. É a mesma coisa, galera. Porque se o time fica omisso aos problemas que você tem no projeto, você vai ter os mesmos problemas que eu tive lá com o time de futebol. O cara estúpido vai continuar jogando, vai continuar batendo nas pessoas, vai continuar tendo os problemas e pura e simplesmente porque as pessoas não tiveram ação. Eu já trabalhei em vários times, em várias empresas, empresas medianas, empresas pequenas, empresas enormes, e o que eu mais vi em todo tipo de empresa que eu trabalhei, a coisa mais tóxica, aquilo que mais atrapalha a gente conseguir chegar à entrega com excelência é a falta de comprometimento. E quando eu digo isso, galera, não quero dizer que o cara tem que ser o cara que se mata, que se joga, não é isso. Ou algumas vagas que vocês já devem ter visto aí no LinkedIn, que o cara coloca que o cara tem que ter senso de dono da empresa. Acho que é esse que é o nome que eles colocam. Eu entendo o que ele quer colocar ali, mas ele está colocando o termo errado. Resolve, né, o termo senso dono da empresa, mas tem dono da empresa que também não tá nem ligando pro projeto, pra entrega. A maioria dos donos, tem muitos donos de empresa, já trabalhei na empresa que o dono só queria saber de entregar logo para pagar, receber o contrato e que eu conseguisse mandar um e-mail para me privar de qualquer tipo de problema, né, para jogar o problema, como ele dizia, pro lado de lá.
para o problema não ficar do nosso lado, né? Um jeito malandro de ver. Então, assim, por isso que eu acho que essa frase de senso de dono da empresa, dono do produto, tá certo, mas não é um termo muito correto. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter comprometimento. E aí é onde até eu vou usar outra analogia rapidinho aqui, galera, que é o seguinte: tem um ditado que a gente fala que o porquinho ele se compromete enquanto que a galinha só se envolve, né? Nesse caso, todo mundo na programação tem de ser porquinho. Eu já vou dizer por quê. Se você não entender a analogia, é porque o porquinho dá o bacon, né? Ele dá a carne dele. Então, quer dizer, ele vai morrer no processo. Então, Samuca, você está dizendo que eu tenho que morrer no processo? Não, é só uma analogia, só para você entender. O que só pode ser é um frango que nem às vezes bota ovo. Fica lá só olhando o circo pegar fogo. E quando chega a hora de acontecer tudo, você sai correndo. E aí, obrigatoriamente, quem se compromete tem de virar o jantar porque você não fez o mínimo. Porque, se o franguinho, né, nessa minha analogia, tivesse comprometido a ponto de fazer bastante ovos, o porco não ficaria numa situação tão enrascada. Isso acontece muito em projeto, galera. E pode ter gente experiente, inexperiente. Eu vou falar com convivência própria. Eu passo por isso, passo mesmo, continuo às vezes passando, porque a gente tem sempre que estar alinhado com o nosso time. E é difícil a gente ficar alinhado com o time, porque as vontades e as ambições e as, como é que fala, as vontades, né? O que as pessoas querem, os objetivos são diferentes, né? E o nível de satisfação de cada pessoa. Às vezes a pessoa não está motivada porque está muito tempo sem receber um aumento de salário, ou a pessoa não está ganhando aquilo que acha que merecia ganhar. A pessoa se sente desalocado, se sente que não faz parte daquele núcleo, ele não consegue se encaixar. Às vezes acontece também que a pessoa não está interessada de forma alguma, porque ele não tem vontade. Pode acontecer também, eu já vi bastante disso. Simplesmente ele conseguiu passar na entrevista e agora ele acha que pode ficar ali e não fazer, né? Já trabalhei em times que tinha pessoas assim, infelizmente. Que é o que eu faço, eu faço a abolição total, né? Cabe a quem está na liderança ver essas nuances, né? E aí vem a experiência, né? De que eu acho que eu posso dizer que eu tenho um pouco, que eu aprendi ao longo da vida. Eu não nasci sabendo, eu aprendi isso. Queria passar para vocês que agir de maneira seca e fria é a pior opção. Você não pode chegar e falar, cara, você tá errado, só muda e troca por outro. Isso é muito comum, principalmente em empresas. As empresas não estão muito preocupadas, ainda mais agora que a demanda por profissionais tá menor, né? Tipo assim, tem muita profissional querendo vaga e pouca vaga, né? Que eu vi falar pra vocês. Não é tão simples arrumar uma boa vaga. Então, assim, galera, essa questão do perfil, assim, às vezes eles não querem nem moldar o cara, só joga fora e pega um até que um se encaixa. Eu entendo que às vezes até funciona essa metodologia, mas além de ser cruel, ela causa desconforto e ao mesmo tempo pessoas boas podem ser jogadas fora por serem mal interpretadas, né? E esse é o grande problema. Você tem que saber interpretar o que é uma pessoa mal intencionada, uma pessoa mal motivada, por que ela está mal motivada, se ela está com problema de saúde na família, se ela tem uma conta para pagar que ela não consegue pagar, se o que está segurando essa pessoa de fazer aquilo que você acredita. E dar formas de compreensão para que essa pessoa consiga evoluir e chegue ao nível de excelência. Como eu já vi num curso de liderança, que até por acaso é uma aposta que eu estou fazendo, se a pessoa tem vontade de ser um líder, ou se a pessoa tem vontade de conduzir um projeto, ou mesmo que você não tenha vontade, né, mas você acha que você tem algum tipo de vocação, ou você sinta que precisa e ninguém está fazendo, mas você percebeu isso, alguém vai ter de fazer, talvez seja você, você tem de pegar e entender que você está ali mais para ajudar seus amigos do que para ser ajudado. Obviamente, galera, que a gente também não pode deixar e ser um bobão da corte e pegar tudo para fazer e muitas vezes você daqui a pouco está trabalhando sozinho, enquanto o time se acomodou porque tem um cara que faz tudo. Um time que tem um super-herói, um cara que faz tudo, que se o cara morrer, ficar doente ou pegar férias, o projeto para, é um projeto bomba. É um projeto que não funciona. O projeto correto é o projeto que é bem documentado. E quando a gente diz bem documentado, não quer dizer que a gente tem uma documentação enorme. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aqui. Eu estou testando uma metodologia que eu já testei por 1 ano e meio aqui já em outro trabalho. Funcionou muito bem. E eu estou tentando colocar ela em outra cultura, né? Na empresa que eu trabalho atual, no time atual que eu estou trabalhando.
E mediante a validação dessa metodologia com esse time e com o time também que estou voltando a falar com o pessoal do canal aqui de programação, que estou devendo para vocês, né? Eu meio que me tirei férias assim dessa questão do desenvolvimento do nosso canal aí nos últimos 2 meses, mas a gente vai voltar com força. Quem não está entendendo é o projeto que a gente está fazendo no canal, né? Então eu vou aplicar também essa metodologia ali. E assim, galera, eu quero ver se essa metodologia se encaixa em qualquer ambiente. Ou se caso não se encaixar, né? Mas aí é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito complexo aqui. Eu vou tirar outros conclusivos, porque eu sei que essa metodologia funciona e que ela é boa. Mas talvez eu tenha uma dúvida, preciso colocar isso em prática. Talvez ela funcione melhor em ambientes mais comando e controle, onde a pessoa obrigatoriamente tem de se forçar a ir lá ver a documentação. Né? Sem prolongar muito, por exemplo, você obrigatoriamente deveria, né? Deveria e obrigatoriamente faz escovar os dentes para não ter os dentes podres, não pegar uma infecção, ficar doente e morrer. É nesse nível de obrigação que eu estou dizendo, entendeu, galera? Eu vejo que essa documentação ela é tão importante como escovar os dentes, lavar a mão e limpar suas partes, tomar banho para um projeto. Você precisa fazer isso para que amanhã, quando chegue outra pessoa, o seu conhecimento não precisa ser passado com a sua interpretação. Precisa existir uma interpretação padrão, seja qual for, de maneira resumida, visível e que todos concordem. Como que é esse formato, galera? Eu posso te apresentar no futuro para vocês o que eu estou fazendo. E vou fazer talvez no futuro. Mas primeiramente, eu queria dizer para vocês que você inventa o seu que funciona para o seu time. Se funcionar para o seu time, tá valendo. Funcionou para o seu time, tá simples. Pega essa documentação e manda para outra pessoa do outro time de nível sênior ou pleno e vê se ele batendo o olho consegue entender. Eu fiz isso recentemente. Eu estava com um pouco de dificuldade com o meu time. Quando eu digo meu, galera, não é meu time, eu não sou dono de time nenhum. É o time que eu trabalho, né? E eu fiz uma documentação e eu falei para alguns colegas meus, cara, avalia essa documentação, você bater no olho, você consegue? Cara, pô, pra mim tá simples demais de entender. O outro cara que não é nem programador, pô, bati o olho e já entendi. Outro, pô, pra mim, entendi. Aí eu falei, bom, se 3 pessoas validam e tá entendendo o que tá acontecendo, se eu trazer pro meu time, de novo, meu time que eu faço parte, só pra não ter essa sensação de que eu sou dono de nada, né, galera? Porque essa sensação é mais, eu sou dono da responsabilidade de fazer a coisa andar ali, né, do produto. Então, se meu time não conseguir entender esse documento, das duas, uma. Ou eu tenho um problema que, infelizmente, calhou, que eu tenho um processo que não funciona com um time específico, e foi logo o time que eu estou, ou o meu time está desmotivado ou desinteressado de ler a documentação, porque por mais curta que fosse, ou 2, 3 linhas, se ninguém pegar para ler, aí fica complicado, né? E aí começa a gerar aquelas frustrações, né, galera? Porque a gente pode fazer um documento e se as pessoas não lerem, seja em qualquer lugar, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, e aí tá ali escrachado. Para fazer funcionar, você precisa digitar batata. Aí fica 1 hora o cara, mas como isso funciona? Mas como isso funciona? Eu falo, cara, mas tá aí. Aí depois de 1 hora de reunião, eu vi aqui embaixo, velho, é batata que tem que digitar. Cara, isso gera uma frustração, né? Porque você teve trabalho de ficar horas fazendo um documento, desenhando uma coisa, arquitetando, validando, e a gente espera, do mínimo, que às vezes que os times, né, que a gente trabalha, né, seja em qual formato for, ágil, não ágil, que as pessoas, para ser ágil ou para não ser ágil, a gente precisa que as pessoas tenham interesse no projeto, né? Interesse verdadeiro. O interesse verdadeiro quer dizer, é você entender aquilo não só na meia hora da reunião, mas entender como um todo, né? E voltar com dúvidas que façam sentido para progressão futura, não para você sempre ficar voltando na mesma conversa. Vira uma conversa de maluco, né? E realmente, galera, isso é muito comum, tá? E aí é uma crítica que eu faço até ao remoto. Eu tava pensando isso, filosofando isso sobre outro dia. Que o formato remoto, ele traz pra gente muitas coisas boas, né? A gente tem a vantagem, né? Eu trabalho aqui em casa, eu posso acordar um pouco mais tarde, mas eu posso ficar até mais tarde também trabalhando. Eu tenho que ter a responsabilidade de estar sempre me cobrando para estar sempre entregando valor, tanto para mim como profissional, para não virar um profissional medíocre, como para a empresa onde eu trabalho, seja lá qual for, se eu gosto ou não gosto dela. Já passei por empresas recentemente que eu não gostei tanto do modelo, mas isso nunca afetou minha entrega, né? A quantidade de entrega, só afetou o meu estresse
e a vontade de continuar nela, né? Por isso que eu troquei, né? Troquei 5 vezes de empresa nos últimos 3 anos. 5 vezes de empresa, todas por minha opção. E nunca tive, graças a Deus, dificuldade nenhuma de trocar de empresa. Graças a Deus. Eu não estou dizendo que eu sou um super-homem, galera. Não é porque eu sou produtor de conteúdo aqui, mas é porque eu sou muito focado naquilo que eu faço. E eu aconselho você a ser focado, a mostrar isso na hora de fazer uma entrevista, na hora de você mostrar para a pessoa. Nem sempre isso vai ser valorizado, mas eu estou dizendo, eu, Samuel, valorizo muito isso. Eu, Samuel, valorizo demais uma pessoa que é comprometida. Se a pessoa chegar para mim e falar, cara, eu não sei nada de Java. Se eu fosse o dono de uma empresa, eu não sou o dono da empresa, mas se eu fosse, eu não sei nada de Java, mas cara, eu tô louco para aprender. Se você me ensinar, eu vou pegar. Eu não tenho uma memória boa, mas se me der uma documentação, se você estiver disposto, eu vou que, cara, eu prefiro, porque a pessoa, eu vou estar com a pessoa do lado, eu sei que aquela pessoa, ela vai dar o sangue, ela vai fazer a coisa acontecer. Eu já testei isso na prática recentemente. Eu peguei um menino estagiário, né? O primeiro nome dele é Nicolas, né? Não vou falar o sobrenome, mas assim, ele sabe muito bem, eu gosto muito dele, virou um amigo, um grande amigo meu. E na empresa que a gente trabalhava, ele tinha um receio, né? Porque ele estava como starter. Starter é um estagiário, quer dizer, contratos de estágio acabam e a gente não tem segurança nenhuma, não fica vinculado à carteira de trabalho. Ou seja, quem entra de estagiário está trabalhando como se fosse serviço quase informal, né? Porque a pessoa não tem aquela insegurança. Todo estagiário quer ser efetivado para poder ter um registro na carteira e para poder evoluir ali ou não. Isso é qualquer um, é geral, é assim que funciona. A gente quer ter o primeiro registro na carteira. Muitos que estão me assistindo com certeza estão passando por essa fase de estágio ou de querer o primeiro estágio para poder o primeiro registro. E eu percebi, na hora que eu bati o olho, e aí a dica para você, sempre esteja alinhado com o ambiente onde você trabalha. Desculpa, gente. Que aquela pessoa, meu amigo Nicolas, ele ia sofrer muito no ambiente que eu estava trabalhando, porque o ambiente era complexo. E só jogar a pessoa sem dar para ela ferramentas ia dificultar demais a vida daquela pessoa. Então, eu, por empatia, né, por falar, poxa, eu não gostaria de ser o Nicolas nessa situação, né, ser jogado assim. Eu peguei e chamei ele para conversar e fiz a proposta. Cara, você quer que eu te mentore? Ninguém me ofereceu isso. E depois eu até falei, né, pra quem era minha chefe, assim, ó, tô mentorando lá e tô validando se o cliente vai gostar dele, né? Porque no Buddy Shop, né, a gente trabalha para um cliente. Então pegar uma criança que eu falo, um rapaz novo na área e recém treinado e só jogar ele no cliente, eu acho muito agressivo, né? E é muito comum, tá, gente? Então assim, eu falei, não, pera aí, como eu tô no mesmo time, não vou deixar isso acontecer, não. Nessa empresa se diz a cultura que todo mundo tem de fazer isso, mas no final das contas, remotamente, eu passei 1 ano e 3 meses lá, eu não consegui, pouquíssimas vezes eu vi pessoas me ajudando. Teve um grande amigo meu que eu tenho, que até já fez um vídeo aqui no canal, né, que a gente se ajudava muito, Moisés, mas muito pouco além disso, né, eu teve casos também de gente lá que não ajudava ninguém, e por isso mesmo, assim, essas nuances do remoto, né, que a gente acaba passando batido, né? Se a pessoa percebe que a empresa é grande, que a empresa tem um processo que não gerencia direito o que é certo e o que é errado, o cara que é malandro sabe os caminhos para poder se esquivar, né? Quem não é malandro é que se ferra no final das contas, né, galera? Mas voltando ao Nicolas, gente, eu falei para ela assim, ó, eu acho que em 15 dias eu consigo fazer ele programar. A mulher assustou, falou, não, 15 dias é impossível, não. Porque normalmente fica 6 meses, 8 meses, 1 ano para conseguir convencer o cliente a contratar essas pessoas, né? Eles têm que convencer o cliente a contratar eles para poder receber o lucro, para do lucro deles eles poderem, enfim, tirar lucro daquela pessoa. Então, quer dizer, a empresa Buddy Shop, ela investe no estagiário e, se o estagiário, e coloca lá como uma aposta. Se o cliente pagar, né, no caso meu era um banco, se o cliente quer contratar ele, aí eles jogam um valor em cima, que aí provavelmente com certeza é maior do que o valor do salário da pessoa, e aí eles conseguem obter lucro e recuperar o que eles investiram. Então, enquanto o cara está como estagiário, ele está como custo. É um custo baixo, perto do valor do salário de um sênior, mas é um custo, né? E quando você coloca vários, vira um custo enorme. E acaba que se você joga muitos, e muitos não dão certo, começa a ter desligamentos. Isso gera frustração nas pessoas. Isso está me causando incômodo, porque por mais que a gente tem um modelo bonitinho, aonde parece que a gente está ajudando, e realmente está ajudando, adquirindo experiência, ensinando
a pessoa e tudo, a gente tem o problema também que a pessoa fica às vezes, muitas vezes decepcionada. Teve casos que eu vi, não vem a caso aqui citar nomes e tudo, galera, de gente que tava sofrendo, tava chorando, porque não tava feliz, tava incomodado. Então eu acho esse modelo de buddy shop, quando ele não é feito da maneira correta, beira o cruel, tá? Beira o cruel. Porque eu, que sou um cara calejado, eu posso falar que eu sou calejado, já levei porrada da vida, muita porrada, desde quando meu pai faleceu, que eu comecei a dar suporte, tinha de ir na cara, com a cara e a coragem no cliente, falando que meu sistema não funcionava, o cara queria jogar na minha cara que queria devolver o cliente, porque o projeto, porque ele não queria aprender um novo sistema, e eu tinha de criar argumento na hora ali para quebrar o cara e manter o bom relacionamento. Então assim, eu que sou um cara muito calejado, apanhei no buddy shop. Foi, para mim foi um choque. Então, mas a gente se adapta, mas eu percebi, né, com essa minha vivência, que não é todo mundo que consegue se adaptar ao body shop, né? E aí eu, voltando ao Nicolas, eu peguei e falei, bom, vou pegar esse Nicolas e vou pegar e colocar embaixo da minha asa. E graças a Deus, galera, pra gente resumir essa história, deu tudo certo. Em 2 meses ele foi contratado. Mas por quê, galera? Porque além de ele estar muito comprometido, além de ele ter muita vontade, eu também tinha uma vontade verdadeira de ensinar ele. Não é que o Samuca é um gênio. Não. Eu não vou nunca vender essa ideia. Eu também não sou burro, mas eu não sou gênio. Eu sou uma pessoa que tem muita paixão naquilo que faz. Eu gosto mesmo do que eu faço. Eu realmente não estou mentindo. As minhas palavras são verdadeiras. Eu realmente gosto do que eu faço. E por eu gostar, eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Eu tenho uma expectativa muito alta. Minha régua é muito alta para todos os projetos que eu trabalho. E quando eu sinto que o projeto não está seguindo essa linha, eu me decepciono, né? Isso aconteceu numa grande corporação também, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu trabalhei numa grandíssima corporação, talvez o logo mais bonito que eu devo ter no meu LinkedIn. E aí, eu não estou falando nome de nenhuma, né? Só estou falando. E eu senti que o produto lá não era tão legal de trabalhar, e isso foi um dos motivos de eu sair, porque eu não gostei do modelo, tanto de como era feito os deploy, como era feito o desenvolvimento, tinha filosofias erradas que foram levadas muito adiante e que já não tem mais volta. Para eles mudar aquela cultura, eles vão ter que gastar milhões. Para mudar essa cultura, teria que ser um gerente de projeto de altíssimo nível lá dentro. Não vai ser um peão como eu, que não conseguia nem falar alguma coisa com ninguém, que vai conseguir mudar a cabeça de alguém de uma empresa tão comando e controle. Então assim, galera, existem N problemas nas empresas e a maioria delas, na minha visão, são vinculadas a imediatismo, quer dizer, pouco tempo de estudo para assuntos que precisam se levar muito tempo. Imagina um cara que faz um transplante de coração. Se ele fizesse o transplante de coração em meia hora, galera, quantas pessoas ia morrer? Quantas vezes ele ia esquecer uma artéria principal ali e falar, opa, esqueci, por isso que o cara não tá roxo. Entendeu, galera? A programação é a mesma coisa, o dentista a mesma coisa, ele tem de olhar a chapa várias vezes. Se tem dúvida, o paciente está sentindo dor, manda uma tomografia, uma ressonância. Você não pode deixar dúvida, cara. O cara vai morrer se você não fizer isso. Ah, mas no sistema você não vai matar ninguém. Que é por isso que eu entrei. Uma das opções de gostar da tecnologia. Né? Eu gosto muito do que eu faço e eu também não sentiria feliz com a frustração de que se eu trabalhasse numa área que eu pudesse matar uma pessoa por uma incompetência minha, né? Então eu escolhi essa área por causa disso também. E galera, bom, mexendo com tecnologia, você acha que você pode até não matar uma pessoa, mas você pode gerar uma frustração em cadeia, né? Com a irresponsabilidade de não se comprometer, com a irresponsabilidade de não querer dar o seu melhor, de não se comprometer, de não dar chance às vezes para uma pessoa que tem mais vontade, de não ser sincero consigo mesmo e com seus amigos. Chega e fala, cara, eu não tô gostando disso. Cara, vamos conversar aqui. Eu acho que essa de a gente pegar e falar que a gente não sabe como agir, não cola. Não cola. A gente tem que ser mais sincero, a gente tem que ter responsabilidade, galera, com a nossa vida e com a vida dos outros. Se todo mundo seguisse essa linha, o mundo seria um lugar melhor. Eu sei que isso é muita ilusão, o Samuca é muito sonhador, mas eu continuo sonhando com 37 anos, galera. Eu acredito ainda que eu posso não conseguir mudar o mundo. Com certeza não vou. Mas pelo menos eu tento seguir aquilo que eu acredito que é certo. E deixando bem claro, às vezes o certo é bem complexo, galera. Não é tão simples, não é tão
preto no branco, branco no preto, não sei nem se essa frase é pejorativa, mas enfim, não é tão firme. Muitas vezes é um meio termo, mas o que não dá é pra gente pegar e bater, assinar em pedra e achar que aquilo é a verdade absoluta, né? A gente tem que estar sempre ciente que a gente precisa estar sempre questionando. E a omissão é um problema gravíssimo que eu vejo em projetos. Né? O time ele precisa de estar em sinergia. E aí vem as nuances, né? Esse vídeo está ficando enorme, mas é interessante. Eu gosto desse assunto. As nuances do que o que é agilidade, o que é gerenciamento de projeto. O auto comando e controle é melhor que a agilidade é melhor que o auto comando e controle. Eu já vivi os dois lados, galera. Eu já estudei gerenciamento de projetos, já estudei agilidade, já trabalhei em projetos com altíssimo comando e controle, já trabalhei em projetos que a filosofia era full agilidade. E eu posso dizer para você aqui a verdade. Tente ter um meio termo. Tem coisas boas dos dois lados, essa é a minha visão. Cabe a você adaptar o melhor e perceber aonde você é fraco. Um esportista faz isso. Um corredor de Fórmula 1, um jogador de futebol, ele sabe o lado que ele chuta pior. Ele sabe que ele não é veloz, ou que a parte que ele é melhor é que ele corre mais que os outros. Então você tem que otimizar aquilo que você é bom. É a mesma coisa que você vai arrumar uma namoradinha. Você omite para ela aquilo que você é ruim e você engrandece aquilo que você é bom. Né? Esse é o marketing. A vida é um marketing, você tem que fazer isso. Mas com responsabilidade. Porque às vezes a sua ação, por mais que você não seja um líder, por mais que você seja um júnior num time, pode afetar a vida em cadeia de várias pessoas. Inclusive, um projeto que eu trabalhei mexia com o hospital, né? Imagina que a omissão de um bom trabalho poderia matar uma pessoa, um formulário mal desenhado, né? E é isso, galera, o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje. É um vídeo para vocês refletirem bastante sobre a arte e tecnologia. Eu vejo que é um desafio. Existe muito despreparo em alguns times, muita arrogância em outros. E eu vejo que esse, na minha opinião, é de longe o maior problema na arte e tecnologia, tá? Programar não é tão difícil quando você tem paixão por isso. Quando você gosta disso. Não é instantâneo. Assim como o médico não se torna médico em um dia. Um bom médico é 5 anos, mas não sei quanto de residência. Enfim, você tem que fazer a sua história tem que ter no mínimo 5 a 8 anos, em qualquer área que você queira ser excelente. O Usain Bolt não virou Usain Bolt em um ano. O Ayrton Senna não virou Ayrton Senna em um ano. O Hamilton, o Verstappen. Todos tiveram o seu momento. Você tem que trabalhar para chegar até o seu momento. Isso aí que é a parte que eu também vejo no vídeo aqui, que todo mundo é muito imediatista. Mas, com paixão, né, com a paixão, você chega lá. Né, com vontade. Porque ela vai deixar com que você sempre lembre que você tem um objetivo maior, que você não esqueça, que você não perca o seu foco, que você não perca a sua essência. Então fica a dica para você, cara. Tente fazer, seja lá o que for na tua vida, que seja algo que você gosta. Se é programação, olhe para você mesmo e veja, é isso mesmo que eu gosto? Se você tem muita dúvida disso, passe um tempo tentando tirar essa certeza. E aí você vai chegar à certeza. E o fato de você achar problemas também na área não quer dizer que você não gosta. O que não pode ser é uma coisa que te incomoda, que te faz mal. E eu, às vezes, se eu tivesse energia de mais jovem, né, vamos colocar assim, ou um dia que eu tomo energético, eu esqueço e tomo energético de tarde, cara, eu fico programando aqui até as 10 da noite, fácil. Não tem... Por quê? Porque é uma coisa que é gostoso. O que eu não gosto da área, galera? Eu não gosto da área de ter de convencer as pessoas a fazer algo que às vezes na minha cabeça está muito óbvio e que na cabeça de algumas pessoas parece que não está tão óbvio e me gera uma frustração muito grande. Né? E quando a gente começa a criar mecanismos de explicação e esses mecanismos parecem que não entram na cabeça das pessoas. Aí a gente começa eu no meu caso eu começo a me sentir um idiota, né? E aí, mas isso pode ser por N motivos, né? Pode ser porque realmente eu não estou conseguindo me explicar, externalizar, ou porque o time, a pessoa que eu estou tentando explicar, não está querendo, não está interessado naquele momento de ver, talvez daqui a 3 dias. Mas isso é o tal do ruído, né? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, sobre o ruído. No final das contas, galera, programar tem muito a ver com relacionamento interpessoal. Se você acha que programar, você vai ficar sentado numa cadeira e vão colocar para você ali comida, água e você vai programar, pode até ser que você consiga um emprego. Não vai ser lá bom emprego, vai pagar mal e você vai ser facilmente substituível. Fique com essa dica também aí pro final. Beleza, galera?
Até a próxima. Se inscreve no canal e falou! E eu faço mais vídeo pra vocês em breve, tá? Cadê aqui, galera? Vou dar um falou de novo. Falou! Ha!